The World Ends With You é um jogo de RPG que foi lançado especificamente em 2007. Dirigido e roteirizado por Tetsuya Nomura, o mesmo criador de Kingdom Hearts, The World Ends With You trata sobre, literalmente, coisas como a morte, socializar e muito mais. Embora ele tenha, de certa forma, um roteiro um tanto simples e nada demais, ele acaba te prendendo bastante com a história e com seus personagens bem desenvolvidos, eu diria. A história começa com Neko, praticamente um adolescente, que acabou sendo morto e está jogando o jogo do Reaper para poder tentar sobreviver e ter uma segunda chance. O interessante é que o mesmo não possui memórias e é bem desconfiado de praticamente todas as pessoas ao seu redor, inclusive a própria Shiki, que é uma personagem extremamente muito interessante e também, além de ser muito carismática, tem um plot twist muito interessante. A mensagem do jogo é muito bonita e muito interessante por si só. No Japão, The World Ends With You é conhecido como It's a Wonderful World, é um belíssimo mundo, que inclusive combina muito mais com a mensagem em si e desenvolvimento dos personagens, e especificamente o Neko em si. Neko é um personagem um pouco tímido e antissocial, só que diferente da maioria dos personagens que tem essa premissa Nomura, né? Sempre acaba colocando personagens nesse mesmo estilo, tirando Sora. Neko é um pouquinho diferente, já que o mesmo não confia nas pessoas e acha que relacionamentos, laços, se socializar é uma perca de tempo, já que você não deve confiar em ninguém. E por isso que personagens como a Shiki e o Sora incomodam ele no começo profundamente, porque ele não consegue entender como eles são tão ingênuos e tão comunicativos e do porquê que eles tentam ajudar a todo momento aos outros e se comunicar com as outras pessoas. Ele não consegue entender esse ponto de vista dos personagens. Aliás, o mesmo acaba enganando o próprio Sora em Dream Drop Distance, tentando provar que a ingenuidade do Sora será o que iria levar o fim do mesmo. Embora tenha visões muito diferentes, ele é um personagem que acaba, de certa forma, amadurecendo a esse respeito. Conforme ele vai passando mais tempo com o próprio Sora e a Shiki também, especialmente a Shiki, ele acaba, de certa forma, desenvolvendo sentimentos e empatia por pessoas a qual ele nem imaginava que poderia conseguir um dia. Pela Shiki, ele acaba tendo até mesmo começando a gostar dela num sentido realmente romântico, coisa que ele não esperava que iria acontecer, e ao Sora ele acaba realmente acabando respeitando o personagem em si e tentando até mesmo simpatizar mais com ele e tentar entender do porquê ele é tão amigável e do porquê ele quer tanto se socializar com as pessoas. Lembrando que isso é uma das mensagens que o jogo te traz, de você querer sair desse próprio mundinho, da sua concha, da sua bolha. Por isso que o final do jogo, inclusive, muda o nome para The World Begins With You, que combina muito com It's a Beautiful World, It's a Wonderful World, porque o mundo é belo, porém ele só começa quando você toma suas próprias atitudes, você faz suas próprias escolhas e conhece novas pessoas para poder desenvolver e assim evoluir como uma pessoa e um ser humano, porque afinal de contas a gente só evolui, a gente só amadurece com experiências, conhecendo novas pessoas, errando, acertando. É só assim que a gente acaba aprendendo na vida. A gente tem que errar e simplesmente viver e arriscar. Se você não faz isso, você não está vivendo a sua vida, que é muito o que o jogo tenta trazer em muitas partes. Aliás, um dos desenvolvimentos incríveis que o Neko tem, que é de ele começar a se aproximar das pessoas em si, envolve também muito o Joshua, um dos personagens mais importantes aqui da trama do jogo em si, porque ele é outro personagem que ele também não confia. E ele acaba gostando muito do personagem como um amigo. No final do jogo, é revelado que o próprio Joshua é um dos responsáveis por tudo aquilo ali que está acontecendo. E o Neko basicamente se recusa a atirar no Joshua, mesmo sabendo que o Joshua foi responsável pela sua morte. É responsável por estar jogando aquele jogo terrível. Porém, mesmo sabendo que o Joshua foi responsável, se talvez fosse no começo do jogo, Neko atiraria em Joshua sem pensar duas vezes. Porém, é justamente por ele ter empatia, ter adquirido isso, ter gostado dos personagens, por ele ter adquirido uma amizade, um carinho pelo personagem, que ele acabou literalmente hesitando e se recusou a atirar. O que acabou na realidade salvando a cidade de Shibuya, porque Joshua não via mais sentido em algumas coisas. E depois de ele ter visto o desenvolvimento do Neko como uma pessoa em si, de querer
expandir seus horizontes, principalmente por causa da Chique também, ele decide dar uma segunda chance para as outras pessoas, porque se um mudou, todas as outras pessoas também podem mudar. Neko era uma pessoa muito introvertida, uma pessoa que só confiava em si mesma e não confiava nas outras pessoas. É por isso que ele não via o como é bom estar vivo e do porquê que o mundo é simplesmente maravilhoso. Por isso que o nome do jogo em japonês é It's a Wonderful World, porque viver no mundo é uma coisa muito boa. E Neko aprende isso, descobrindo que no fundo, o mundo, na realidade, não termina com você. Na realidade, ele começa com você, na sua história, nas suas relações e com as suas experiências. The World Ends With You é simplesmente um jogo muito interessante e muito bacana.